Bom, antes de mais nada, um feliz ano novo atrasado para você, espectador do canal, descendente de cinéfilo, que já me acompanha aqui há mais de 3 anos. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. 2020 começou muito bem. Começou muito bem por vários motivos, mas o principal deles para mim é que eu me surpreendi muito positivamente com um projeto com o qual eu estava com ranço assim nas alturas. Ranço misturado com preguiça, com um bocado de coisa. Que é o Little Women, ou Adoráveis Mulheres, dirigido pela Greta Gerwig. É dirigido e escrito pela Greta Gerwig, que é a diretora do Lady Bird, que ela lançou 2 anos atrás, foi o primeiro filme dela. E esse Adoráveis Mulheres, o Little Women, é a adaptação, na verdade a 8ª adaptação fílmica dessa história, que é um livro muito famoso nos Estados Unidos, chamado As Mulherzinhas, que foi escrito pela Louisa May Alcott em meados de 1860. Além das 6 versões que foram lançadas diretamente para o cinema, contando com essa daqui, tem 2 filmes lançados para televisão, por isso que eu falei 8 filmes, mais minissérie da Amazon, série, ópera, enfim. São tantas versões de Little Women que eu fico me perguntando assim, é sério que numa época de tantas refilmagens também, de tantos remakes, de tanta necessidade por material novo, a mulher vai lá e vai refazer essa história que foi feita tantas vezes, o que é que ela tem pra contar? De fato, não muito mais do que eu esperava que ela tivesse, mas ao mesmo tempo com uma delicadeza, com um calor, com um frescor, que é o que mais me surpreendeu no trabalho, que eu achei que pudesse ser muito quadradinho, muito aborrecido, e é o contrário disso, é um filme muito bacaninha de ver. A premissa é simplíssima, não tem nem muito o que mudar, sabiamente a Greta Gerwig manteve a estrutura base, manteve a essência, tem que atualizar, não necessariamente mudar, e é isso que ela faz. A história trata de 4 irmãs que estão ali vivendo nos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. A mais velha, Meg, interpretada pela Emma Watson, depois a Josephine, que é a protagonista, interpretada pela Saoirse Ronan, depois a Amy, que é interpretada pela muito boa Florence Pugh, que foi uma revelação recentemente no Midsommar, e a mais nova, interpretada por uma atriz que eu não conhecia, chamada Elisa Scanlon, que é a Beth. A gente acompanha basicamente essas 4 personagens juntas em boa parte do tempo, e também separadas em boa parte do tempo, visto que essa história é contada com flashbacks constantes, né? Então a gente está no presente com essas irmãs já meio que separadas ali em situações diferentes e vai entendendo através dos flashbacks porque elas chegaram exatamente onde chegaram. E aí tem também, não só tem a coisa do flashback, você tem ali um acontecimento no presente que vai trazer essas irmãs de volta para o lugar onde elas foram criadas pela personagem da Laura Dern. Eu vou admitir que o meu ranço inicial com Little Women não era apenas porque ele é mais uma versão dessa história, não sei o que. Até porque tem histórias que são contadas várias vezes, o próprio Nação Estrela do Bradley Cooper é a 4ª versão de Hollywood dessa história, né, porque tem uma versão em Bollywood também, e foi muito bacana, foi muito bem contado, tanto quanto esse daqui. Mas o que mais me incomoda é essa ideia de que você tem que ter aquele monte de atores que estão em alta para premiação num projeto que já tem uma cara automática de Oscar bait, né, já tem uma cara automática de filme quero prêmio, tipo aqueles filmes do Tom Hooper, que é o cara que ficou, na minha opinião, na última década mais conhecido por isso. Fazer o filme pensado com o tema certo para ser indicado ao Oscar. Não deixa de passar o tempo inteiro na minha cabeça, não deixava de passar o tempo inteiro na minha cabeça enquanto eu estava assistindo, especialmente quando eu olhava para o Timothée Chalamet, que todo mundo ali estava milimetricamente calado para a época de premiação. Mas assim, superando esse meu ranço inicial, é de fato admirável como a Greta Gerwig consegue, acima de tudo para mim, dar vida ao filme. Ele poderia ser um filme muito morto, poderia ser um filme muito lerdo nas escolhas dele, poderia ser um filme muito conservador, e mesmo que a direção dela, assim como no caso do Lady Bird, não fuja muito do convencional, eu acho inclusive um trabalho de câmera mais fluido, mais dinâmico e mais disposto às mudanças de tom, não muito bruscas, mas mudanças de emoção no filme, né? Então você tem momentos mais engraçados que são realmente tratados com muita leveza, com muita dinâmica, com muita velocidade, e momentos de mais observação, mais dramáticos, mais contemplativos, que a câmera também acompanha esse movimento. Enquanto no Lady Bird, por mais bacana que o filme seja, por mais divertidinho e honesto que ele seja, eu sinto uma direção que participa pouco da ação e que permanece sem evoluir ao longo do filme. Aqui eu noto realmente uma dinâmica maior, uma sofisticação maior dos enquadramentos e um trabalho de cor, né, um trabalho de fotografia que também participa mais desse movimento sensorial do Little Women. Né? Então, as cenas do presente têm uma coisa mais sóbria e até mais desesperançosa, enquanto as cenas do passado são filmadas quase como uma projeção. Elas se completam muito, as cenas do presente e do passado. O filme não precisa ficar o tempo inteiro parando para falar do passado e parando para falar do presente. Às vezes as cenas se alongam, assim, você fica, tá, e aí quando é que vai mostrar aquela outra parte do presente? Então ele tem uma disciplina e ao mesmo tempo uma liberdade muito grande para demorar nas cenas e para fazer as transições sem precisar ficar dando a claquete que ele tá mudando de tempo. Isso eu acho muito bacana na montagem e na direção dela, na forma como ela capta cada um desses momentos. Eu gosto muito geralmente das músicas do Alexandre Desplat, que é o cara que faz a trilha sonora do Little Women. Ele fez também a trilha da Forma da Água, pelo qual ele ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar também pelo Grande Hotel Budapeste. Ele é muito bacana
bacana em fazer trilha de filme doce de época, esses filmes com essa doçura. E às vezes a trilha passa um pouco do ponto em alguns filmes, especialmente A Garota Dinamarquesa, tem um excesso de música e fica meio manipulativo. E aqui, assim como todos os elementos técnicos, a música contribui muito bem emocionalmente pro filme. Ela não força você a sentir certas coisas, ela não é tão manipulativa. Ela faz parte, ela compõe a cena, e uma cena que me marcou muito no filme especialmente é um momento mais trágico da história, talvez o ápice do filme, que eu não posso realmente entregar muita coisa pra quem não conhece a história, que é lá pra perto do final, em que a diretora de fato faz um trabalho de câmera muito sensível, muito legal, e a música tá ali só pra completar, ela não tá chamando a atenção pra si mesma. Eu gosto de praticamente todo mundo do elenco. A mais blasé é a Emma Watson, que já fez bons papéis na carreira, eu gosto dela em algumas coisas, mas aqui deram pra ela o papel certo, porque a Meg, pra mim, sempre foi um papel mais sem graça, sempre teve a escolha mais sem graça da narrativa também, enfim. Já a relação Joe e Amy, ou seja, a personagem da Saoirse Ronan com a personagem da Florence Pugh, pra mim é o coração do filme, e tá nisso o maior acerto dele também, que é essa atualização sem radicalismo. O meu medo era que o filme fosse se tornar muito panfletário e fosse fazer essa coisa, essa espécie de protesto e manifesto que acabasse se tornando muito direto e até meio reiterativo. E ele fica reiterativo sim lá para os 15 minutos finais, me irritou um bocado, mas quando ele se mantém focado especialmente no conflito dessas duas personagens entre si e isoladamente, ele se sai muito bem, porque ele consegue associar a vida isolada, a jornada individual de cada uma, com a relação delas entre elas. Eu gosto particularmente de uma situação em que a Amy faz uma determinada coisa com a Joe, né, tem uma atitude mais perversa, e aquilo ali tem uma resposta bruta também, ou seja, são personagens que são humanas, elas têm defeitos e virtudes, e ao mesmo tempo são irmãs e se amam, mas têm problemas entre si e têm dificuldades. Eu acho que esse tipo de humanização é muito importante para você não criar uma coisa falsa, você não criar uma relação falsa que pareça servir muito mais a um discurso direto do que propriamente primeiro criar aquela base para depois ver como aquilo ali vai exprimir uma mensagem. Acho que é isso que o filme faz e funciona muito bem. Nos últimos 15 minutos, para mim, ele quer fazer o contrário. Ele quer fechar demais os arcos, ele quer deixar tudo muito redondinho para agradar todo mundo, para não ser radical demais, mas também não ser fofinho demais, mas também não ser conservador demais, e aí fica num ciclo vicioso, assim, nos últimos 15 minutos. Bem filmados, bem fotografados, com atuações boas, com a trilha sonora bonita, com a montagem ágil, mas com essa reiteração de discurso que eu acho um pouco irritante. Então é um filme bem intencionado, que funciona muito bem, que entretém, que diverte, que emociona, que não necessariamente deixa marcos muito fortes na memória, especialmente levando em conta que é mais uma vez que a gente está vendo essa história, mas que definitivamente está entre as melhores vezes que a gente viu essa história. Embora não seja propriamente necessário, é mais uma boa adição à filmografia da Greta Gerwig, que começou bem com Lady Bird, continua bem com Little Women, e eu espero que melhore mais e mais, e de preferência da próxima vez com o roteiro original, porque eu acho que é isso que a gente está sentindo mais falta hoje em dia. Por essas e outras, a minha nota para Adoráveis Mulheres vai ser 8. É isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido o vídeo, e se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. É isso, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.